Capítulo 4. Pais da Igreja e a corrupção do Novo Testamento, 1928 a 1932. Sugerido pelo pai da mentira, antigos escritos foram forjados pelos monges. O Grande Conflito, página 56. Antes que uma sinopse da corrupção do Novo Testamento possa ser feita, primeiramente devemos ter um breve conhecimento dos lugares nos quais os letrados bíblicos estavam durante o quarto século da era cristã. O Textus Receptus, referido nesse estudo, é um manuscrito grego preservado pelos valdenses do norte da Itália, usado na tradução da Bíblia de Martinho Lutero e nas dos tradutores da versão autorizada King James em 1611 d.C. O Vaticanos e os Sinaíticos correspondem aos antigos escritos, manuscritos gregos, os quais foram forjados pelos monges em Alexandria, Egito no quarto século. Esses manuscritos espúrios são altamente considerados pelos estudiosos da Igreja Católica Romana e também pelos da Evangélica Contemporânea e os da Adventista do Sétimo Dia. Apenas duas Bíblias. Existem apenas duas versões bíblicas atualmente. 1. O Textus Receptus, manuscrito grego conhecido como texto recebido. 2. O Vaticanos e Sinaíticos, manuscritos gregos da Vulgata Latina. Ela é conhecida como a maior Bíblia, foi traduzida para o latim direto da Vaticanos e Sinaíticos, que estava em Alexandria, Egito, durante o século IV. Esses são os espúrios manuscritos gregos da Igreja Católica Romana contemporânea, e de todas as traduções modernas. Os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia não acreditavam nesses manuscritos gregos da Igreja Católica Romana. O Dr. Benjamin G. Wilkinson, renomado professor e erudito bíblico adventista do Sétimo Dia, comenta como se iniciou a corrupção do Novo Testamento no primeiro século. Pouco depois da morte do apóstolo João, 4 nomes surgiram proeminentemente cujos ensinamentos contribuíram tanto para a vitória da heresia como para a distribuição de manuscritos alterados. Eram eles, Flávio Justino, Taciano, Clemente de Alexandria e Orígenes. Benjamin G. Wilkinson, Nossa Bíblia Autorizada Vindicada, páginas 16 e 17. Em seu livro, o Dr. Wilkinson faz citações das mais confiáveis e respeitadas fontes da história das primeiras eras do cristianismo. Suas considerações a respeito dos eventos que tiveram espaço logo depois dos apóstolos morrerem são confirmados por notáveis cristãos e historiadores seculares. Entre esses homens estão Dr. Adam Clarke, Jim Bargon, Dr. Schaff, J. Hamilton Hill e até o Dr. Newman, um expoente teólogo da Igreja Católica Romana. O Dr. Wilkinson reuniu informações de trabalhos confiáveis, tais como História do Cristianismo, Enciclopédia Americana, Pais pré-Niceia, de Scribner, Comentário do Novo Testamento, de Clarke, Eusébio Eclesiástico, Livro de História, o de Atissaron de Taciano, de Hill, e McClintock e a Força, só para citar alguns. Flávio Justino. O primeiro nome que aparece na história da era cristã é o de Flávio Justino. Muitos estudantes contemporâneos acreditam que ele era um dos pais da nascente igreja cristã. Sobre ele, o Dr. Benjamin G. Wilkinson comenta: o ano no qual o apóstolo João morreu, em 100 d.C., é dado pela data em que Flávio Justino nasceu. Justino, originalmente pagão e de família pagã, logo após abraçar o cristianismo e, muito embora tenha dito que morrera nos braços dessa religião, seus ensinamentos eram de natureza herética. Mesmo como ensinador cristão, continuou a vestir a roupagem da filosofia pagã. Benjamin G. Wilkinson, Nossa Bíblia Autorizada Vindicada, página 16. O Dr. Benjamin G. Wilkinson, como os estudantes bíblicos pioneiros antes dele, não compactua com os ensinamentos da textualidade crítica de Flávio Justino. Em seu livro, o Dr. Benjamin G. Wilkinson narra como a pureza das Escrituras foi se corrompendo com o passar dos 50 anos posteriores à morte do apóstolo João por causa das doutrinas de Flávio Justino. Nos ensinamentos de Flávio Justino,
começamos a vislumbrar o quão lodosa se tornou a corrente doutrinária do cristianismo legítimo, desaguando nas seitas hereges 50 anos depois da morte do apóstolo João. Foi em Taciano, aluno de Flávio Justino, que as doutrinas regressaram para condições alarmantes, e por suas mãos migraram para os escritos. Benjamin G. Wilkinson, Nossa Bíblia Autorizada Vindicada, página 16. Taciano, estudante de Flávio Justino. O importante nome a aparecer, em segundo lugar, na história da Igreja é o de Taciano. Semelhante a Flávio Justino, seu professor, antes dele, Taciano é também considerado como uma excelente fonte histórica e verdadeira por muitos eruditos evangélicos e teólogos hoje em dia, e agora essa tendência está sendo adotada pelos escritores e estudiosos adventistas do sétimo dia. O Dr. Benjamin G. Wilkinson narra como Taciano desenvolveu as heresias deles durante a vida. Após o falecimento de Flávio Justino, em Roma, Taciano retornou para a Palestina e aderiu à heresia agnóstica. Esse mesmo Taciano escreveu a Harmonia entre os Evangelhos, o qual foi chamado Odia Tessarum, significando 4 em 1. Os evangelhos eram tão claramente alterados pelas suas mãos que, anos depois, um bispo da Síria, por conta dos erros, obrigou a jogar fora da igreja dele nada menos que 200 cópias de Odia Tessarum, desde que os membros da igreja estavam considerando aquilo como o verdadeiro evangelho. Benjamin G. Wilkinson, Nossa Bíblia Autorizada Vindicada, página 16. Perceba como cada um desses homens teve um aluno destacado qual herdou os ensinamentos heréticos. Não apenas isso, mas depois da passagem de seus professores famosos, eles próprios adentravam para mais perto das sutilezas do paganismo. Clemente de Alexandria, famoso discípulo de Taciano, levou a doutrina de heresias para o mais extremo. Clemente de Alexandria, estudante de Taciano. Clemente de Alexandria é referido em diversas notas de rodapé das traduções escriturísticas da Igreja Católica Romana. Evangélicos, protestantes, eruditos contemporâneos e teólogos confiam grandemente nos escritos desses homens que foram bastante admirados pela Igreja Romana medieval. A afirmação mais interessante é encontrada na nota de rodapé de Romanos 16:22, na edição católica São José. A Vulgata de Clemente acrescenta: "E eu tenho sido impedido até agora. O grego não possui nada correspondente a isso." Nota de rodapé, Romanos 16:22, edição católica São José. Publicada pela Companhia de Publicação de Livros Católicos, Nova York. Nova edição, 1962. Perceba que a nota de rodapé refere-se à Vulgata de Clementino e que o grego não possui nada correspondente a isso. O grego aqui referido, obviamente, pode apenas ser o errôneo manuscrito Vaticanos e Sinaíticos. A despeito da Vulgata de Clementino refere-se, é claro, a Clemente de Alexandria. Jim Bargon, notável historiador da Bíblia, comenta acerca dos ensinos de Clemente. Clemente nos diz expressamente que nunca abriu mão dos ensinamentos cristãos puros e não misturados, entretanto, vestiu-se com os preceitos da filosofia pagã. Ele tinha posse de todos os escritos dos professores passados, e livremente citava de seus manuscritos alterados, como se fossem as puras palavras da Escritura. Jim Bargon, The Revision Revised, página 336. Em 1930, um proeminente professor e estudioso adventista do sétimo dia, Benjamin G. Wilkinson, publicou um trabalho esplêndido, Nossa Bíblia Autorizada Vindicada. Em seu livro, Dr. Benjamin G. Wilkinson afirma sobre Clemente de Alexandria. Vamos agora para o aluno de Taciano, conhecido como Clemente de Alexandria, 200 depois de Cristo, J. Hamilton Hill, The Odia Tessarum of Tatian, página 9. Ele foi muito mais além do que Taciano na propagação de linhas heréticas, encontrando na escola de Alexandria um meio pelo qual divulgá-las. Sua influência na depravação do cristianismo foi tremenda. Mas, sua grande contribuição, indubitavelmente, foi a direção dada para os estudos e atividades de Orígenes,
seu destacado aluno. Benjamin G. Wilkinson, Nossa Bíblia Autorizada Vindicada, páginas 16 e 17. Orígenes, estudante de Clemente. Orígenes, o quarto e último na sucessão herética de pais da Igreja, alterou o Novo Testamento mais do que os estudiosos anteriores, os quais modificaram os textos originais das Escrituras. Sem dúvidas, Orígenes contribuiu com a maior heresia, alterando os puros e originais ensinamentos dos manuscritos do Novo Testamento. Quando nos dirigimos a Orígenes, estamos falando daquele que empreendeu e direcionou as forças da apostasia durante os séculos. Dr. Benjamin G. Wilkinson escreveu. Foi ele quem influenciou Jerônimo, o editor da Bíblia Latina conhecida como Vulgata. Benjamin G. Wilkinson, Nossa Bíblia Autorizada Vindicada, página 17. Perceba que foi Orígenes quem influenciou Jerônimo, o editor da Bíblia Latina conhecida como Vulgata. A Bíblia Católica de São José refere-se aos manuscritos de Jerônimo diversas vezes. Mesmo os tradutores da Nova Internacional e da versão padrão revisada referem-se muitas vezes à Vulgata. Deve ser repetido que tanto a Igreja Católica Romana quanto as protestantes evangélicas contemporâneas acreditam profundamente nos manuscritos gregos vaticanos e sinaíticos. Esses manuscritos foram creditados para serem os dois, entre os 50 traduzidos pelo bispo Eusébio, solicitados pelo imperador romano Constantino, no século IV. O Dr. Tischendorf acredita que os sinaíticos, e os manuscritos vaticanos eram 2 dos 50 copiados da Bíblia, a qual foi feita na Grécia, sob os auspícios do imperador Constantino, por volta do ano 331 d.C., sob a supervisão do bispo Eusébio, historiador de Cesareia. Sidney Collett, The Scripture of Truth, página 28. Lembre-se, querido leitor, que foi apenas 10 anos antes, em 321 d.C., que o imperador Constantino promulgou a primeira lei do domingo, proibindo o trabalho no dia do sol. Que todos os juízes e os habitantes da cidade, e os indivíduos de todas as ocupações comerciais, descansem no venerável dia do sol, mas aqueles que habitam no campo tenham plena e total liberdade de tratar dos negócios agrícolas, porque se dá que nenhum outro dia é tão apropriado para semear milho e plantar vinhas, a fim de que não se deixe passar o momento certo, e os homens percam as dádivas concedidas pelo céu. Codex Justinianus, in História da Igreja Cristã. Pode ser visto também no apêndice do livro O Grande Conflito 16. O bispo Eusébio, o homem escolhido pelo imperador romano Constantino para traduzir do grego para a Igreja de Roma, era um admirador dos escritos de Orígenes. Por conta desta admiração, não é difícil entender como ocorreram as alterações por esse bispo da Igreja Católica. Eusébio adorava no altar dos ensinamentos de Orígenes. Ele alega ter coletado 800 cartas dele, ter usado a mesma Bíblia dele, a Hexapla, em seus trabalhos bíblicos. Ajudado por Panfilios, reorganizou e preservou a biblioteca de Orígenes. Sutilmente, as alterações escriturísticas dos manuscritos de Orígenes foram bem arranjadas. Os últimos 150 anos têm visto a chamada escola letrada cristã europeia e inglesa dominada pelas sutilezas e pela poderosa influência de Orígenes. Note que na sucessão da apostasia cada homem era admirador do anterior a ele. Em outras palavras, homens seguindo homens. Não confieis em príncipes nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Salmo 146, 3. Paremos por um instante e notemos a cadeia corruptora da pureza dos manuscritos gregos do Novo Testamento. Perceba como cada homem era sucedido por outro que herdava a corrupção. 1. Flávio Justino para Taciano, seu pupilo. 2. Taciano para Clemente de Alexandria, seu estudante. 3. Clemente para o seu famoso estudante Orígenes. 4. Orígenes, então, traduziu os manuscritos gregos alterados de Clemente para a Hexapla, Bíblia conhecida. Nota do tradutor. 5. No século IV,
Em 331 d.C., a hexapla era usada pelo bispo Eusébio quando traduzia do grego as 50 cópias da Bíblia para o Império Romano e para a Igreja Romana, atendendo à solicitação do imperador Constantino. Acredita-se que 2 dessas cópias são os manuscritos gregos vaticanos e sinaíticos para a Igreja Católica Romana, novamente, relembrando o tempo e o lugar na história. 321 d.C., data em que o imperador Constantino decretou a primeira lei dominical. 6. Quando a Bíblia foi traduzida do latim para a Igreja Católica, por São Jerônimo, este era influenciado pelos escritos de Orígenes. Ver Dr. Scrivener, Introduction to the Criticism of the New Testament, página 270. 7. Os últimos 150 anos, agora 220 anos, têm visto a chamada escola letrada cristã europeia e inglesa dominada pelas sutilezas e pela poderosa influência de Orígenes. Benjamin G. Wilkinson, Nossa Bíblia Autorizada Vindicada, página 17. É bem sabido que os eruditos evangélicos contemporâneos admiram os escritos de Orígenes. Até mesmo Dr. Newman, o destacado teólogo da Igreja Católica Romana. Eu amo o nome de Orígenes, Dr. Newman escreveu. Eu não ouvirei uma ideia de que tão grande alma foi perdida. Dr. Newman, Apologia pro Vitasus. Capítulo 7, página 282. Orígenes. O que esse homem diabólico ensinou? Sua opinião sobre os estudos individuais das Escrituras pode ser lida nas seguintes afirmações. As Escrituras são de pequeno uso para aqueles que as entendem como está escrita. McClintock e a força. Os conselhos do Senhor para a Igreja Adventista do Sétimo Dia afirmam de maneira oposta aos ensinos de Orígenes. Perceba atenciosamente o conselho inspirado. Existe uma grande necessidade de todos tomarem a Bíblia cristã e adotarem as Escrituras da maneira como leem. Signs of the Times, 19 de fevereiro de 1894. Cumpre-nos ser cuidadosos para que não interpretemos mal as Escrituras. Ellen White aconselha, Mensagens Escolhidas 1, página 170. Se considerarmos a posição adotada pela Igreja Católica Romana no Concílio de Trento, a qual afirma que a tradição é igual à Bíblia, não é de se espantar que ela ame Orígenes. O Dr. Schaff, um dos mais conhecidos e respeitados historiadores bíblicos, relata em seu brilhante trabalho mais a respeito das crenças e ensinamentos de Orígenes. Sua, de Orígenes, predileção por Platão, filósofo pagão, o conduziu em muitos grandes e fascinantes erros. Dr. Schaff, Chart History, volume 2, página 791. Ele, Orígenes, estudou na pagã Ammonius Saccas, fundador do neoplatonismo. Benjamin G. Wilkinson, Nossa Bíblia Autorizada Vindicada, página 17. Em seu livro, o Dr. Benjamin G. Wilkinson aponta muitos outros ensinamentos falsos de Orígenes. Note cuidadosamente o ensinamento do chamado pai da Igreja. Ele ensinava que a alma existia desde a eternidade antes desse corpo não habitado, e que após a morte, ela migrava para um lugar maior ou menor, de acordo com a vida levada no corpo, e, finalmente, tudo poderia retornar para o estado de inteligência pura, apenas para começar novamente o mesmo ciclo. Ele acreditava que os demônios poderiam ser salvos e que as estrelas e os planetas tinham alma, e estavam, como o homem, buscando a perfeição. De fato, ele transformou parte da lei e do evangelho em alegoria. Benjamin G. Wilkinson, Nossa Bíblia Autorizada Vindicada, página 17. Tal era o homem o qual tinha dominado com empenho destruir textos críticos, Dr. Benjamin G. Wilkinson declara. Um dos melhores resultados de sua vida foi que seus ensinos se tornaram a fundação do chamado sistema de educação escolástico, o qual norteou as faculdades da Europa Latina por aproximadamente 1000 anos na Idade das Trevas. Benjamin G. Wilkinson, Nossa Bíblia Autorizada Vindicada, página 17. O Dr. Scrivener nos diz o quão profundo era a alteração dos manuscritos gregos do Novo Testamento das eras antigas.
Ele também descreve o porquê acredita no Textus Receptus, manuscrito grego usado por Martinho Lutero e os tradutores da versão King James autorizada, ser o mais confiável. E não é menos verdade que o Novo Testamento sempre esteve sujeito às piores alterações, originadas após 100 anos depois de ser composto. Quirineu, 150 d.C., os pais africanos, Flávio Justino, Taciano, Clemente de Alexandria e Orígenes, e parte do Oeste, com um pedaço da Igreja Assíria, usaram manuscritos muito inferiores para serem empregados nas túnicas, ou Erasmo, ou Stephen, 13 séculos atrás, quando moldavam a Textus Receptus. Dr. Scrivener, Introduction to the Criticism of the New Testament, página 511. Vimos o quão mutilado foi o Novo Testamento para ser reconhecido pela maioria da cristandade. Triste que a grande parte das pessoas, atualmente, aceitam a Bíblia corrompida pelos chamados pais da Igreja e amplificada pela Igreja Católica Romana. Os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia rejeitam os pais da Igreja. Os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia acreditavam e ensinavam os escritos dos pais da Igreja? Realmente, não. Deve ser enfatizado o que os pioneiros sentiam em relação aos denominados pais da Igreja que mudaram as Escrituras e o sétimo dia do Senhor. Foram feitas extrações e tessituras em grande escala. O resultado foi esse livro, e J. Waggoner escreve, o qual é realmente uma consideração enganosa para o crescimento dessa estrutura anticristã chamada de papado, o qual foi construído com as fundações dos denominados pais. O filósofo pagão Platão se tornou a pedra de esquina. E J. Waggoner, Pais da Igreja Católica, página 2. O livro de Waggoner foi publicado em 1888, pela companhia publicadora Pacific Press, Oakland, Califórnia. Nessa publicação, Waggoner acrescenta que eu não poderia me esquecer de homenagear os serviços prestados pelos meus amigos os pastores de W. Farnsworth, W. C. White e A. T. Jones, que leram o livro manuscrito e fizeram sugestões valiosas. E J. Waggoner, Pais da Igreja Católica, página 4. Essa lista, fora outras questões, é um endosso significativo do livro de Waggoner feita pelos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você não diria? Agora, existem homens que adquiriram uma grande celebridade como pais da Igreja, Waggoner escreve. Esse termo, bastante estranho, nunca foi aplicado aos apóstolos, os quais seriam muito mais indicados para recebê-lo do que quaisquer outros homens. Entretanto, varões que viveram nos primeiros séculos da era cristã receberam e causaram grande influência na Igreja. E J. Waggoner, Pais da Igreja Católica, página 58. A propósito dos fatos, a verdadeira Igreja possui apenas um Pai, Waggoner continua, que é Deus. Portanto, qualquer igreja que tenha algum homem como pai, deve ser uma igreja meramente humana, possuindo apenas ordenanças tais. E J. Waggoner, Pais da Igreja Católica, página 58. Comentários de Waggoner aos Pais da Igreja, Orígenes. Pois bem, também os cristãos que adotarem de Platão a doutrina da imortalidade da alma têm perdido de vista a absurda e ateísta doutrina na qual ela repousa, Waggoner afirma. Muitos dos eminentes pais da Igreja, no entanto, e especialmente Orígenes, aceitaram sem questionamentos todas as elucubrações de Platão concernentes à preexistência da alma. E J. Waggoner, Pais da Igreja Católica, página 34. Ultrapassa a compreensão, em face de todos os testemunhos os quais são perfeitamente familiares para todos os eruditos, Waggoner raciocinou. O professor Worman pode dizer como ele fez na enciclopédia McClintock. Orígenes pode ser mencionado como um dos mais capazes e dignos pais da Igreja, ademais, um dos mais prodigiosos feitos da raça humana. Waggoner acrescenta que é difícil manter qualquer respeito em relação a Orígenes. E J. Waggoner, Pais da Igreja Católica, página 229. E o problema é pior porque, no mesmo artigo, o professor Worman traz acusações contra Orígenes,
baseadas em citações de Moshe, Ferruri e Schaff, Wegener observa. Enquanto o prodigaliza e o louva sem méritos como uma indicação de que a influência de Orígenes supera a morte, e reaviva os interesses nos escritos dele, e na literatura patrística, doenças para a futura condição da Igreja. I. J. Wegener, Pais da Igreja Católica, página 229. Os escritos de Orígenes foram um largo instrumento para trazer a grande apostasia que resultou no estabelecimento do papado, Wegener afirma, e se for admitido como guia teológico atualmente, nós necessariamente teremos como resultado apostasia similar. I. J. Wegener, Pais da Igreja Católica, página 229. Liderança e estudiosos adventistas do sétimo dia contemporâneos aceitaram a nova tradução dessas fontes errôneas, nomeadas como Nova Internacional e Nova Versão Padrão Revisada. É de se admirar que a imagem do papado tenha se estabelecido na hierarquia da Igreja Adventista do sétimo dia. A reforma foi um protesto contra as especulações dogmáticas dos escolásticos e um movimento em direção da Bíblia como única regra de fé e prática. Wegener conclui, e somente na proporção como o Pai é estimado, se a Bíblia sofrer descaso o trabalho da reforma não terá sido feito. I. J. Wegener, Pais da Igreja Católica, página 229. Comentários de Wegener aos Pais da Igreja, Flávio Justino. Na página 148, Wegener declara sua opinião a respeito de Flávio Justino. Citando uma poderosa passagem dele dos escritos do Dr. Schaff. Ele é o primeiro dos pais da Igreja a trazer métodos clássicos e a filosofia platônica em contato com a teologia cristã. Dr. Schaff, volume 1. Comentários de Wegener aos Pais da Igreja, Gregório o Taumaturgo. Moshe nos diz que Gregório Taumaturgo, um dos mais estimados dos pais da Igreja, permitia que as pessoas, em seus festivais de honra aos mártires, não apenas dançassem, praticassem esportes para favorecer a convivência, Wegener observa, mas também que fizessem todas as coisas que os adoradores de ídolos estavam acostumados a realizar nos templos nos dias festivos. I. J. Wegener, Pais da Igreja Católica, página 247. Comentários de J. N. Andrews aos Pais da Igreja, Santo Agostinho. Santo Agostinho considerava o domingo como uma instituição divina, Andrews escreve. Ele entregou os créditos do trabalho, não para Cristo ou para os apóstolos inspirados dele, mas para os doutores da Igreja, os quais, a seu bel prazer, transferiram a glória do antigo sábado para o venerável dia do sol. J. N. Andrews, Sermons on the Sabbath in Law, página 149. Mais do que isso, podemos acrescentar que embora Cipriano, ou Jerônimo, ou Agostinho, ou qualquer dos pais daquela nova era, Tertuliano, Ignácio ou Irineu, Andrews observa, pode ser claramente mostrado ensinando doutrinas que não eram das escrituras e dogmas papais, os quais, entretanto, não são admitidos por um protestante sensato que perguntaria: essas doutrinas são encontradas na Bíblia? J. N. Andrews, Sermons on the Sabbath in Law, página 199. Comentários de A.T. Jones aos Pais da Igreja, Santo Agostinho. Primeiro, a Igreja toda tinha trabalhado no domingo proibido, de modo que as pessoas poderiam entender como coisas divinas. A.T. Jones escreve: o trabalho era proibido, as pessoas poderiam adorar. Mas, elas não faziam isso, eles iam para o circo ou para o teatro em vez de irem para a igreja. Alonso T. Jones, The Two Republics, página 326. Então, a igreja expediu leis para o fechamento de circos e teatros, estimulando para que as pessoas frequentassem a igreja. Jones continua. Mas até então, as pessoas não eram devotas nem frequentavam a igreja, para eles não havia religião verdadeira. Alonso T. Jones, The Two Republics, página 326. O passo seguinte a ser dado, portanto, na lógica da situação, era compeli-las a serem devotas, para obrigá-las a frequentar ocasiões divinas. Jones observa, esse era o passo posterior a ser dado logicamente, e foi dado. Alonso T. Jones,
The Two Republics, página 326. Os bispos teocráticos eram iguais nas ocasiões, Jones conclui. Eles estavam prontos com uma teoria que ia de encontro com o caso, exatamente, e um dos maiores pais da Igreja Católica Romana e santos católicos, Santo Agostinho, era o pai dessa santa teoria católica. Alonso T. Jones, The Two Republics, página 327. Era isso, de fato, melhor trazer os homens para servir a Deus pela instrução do que pelo medo de punição ou pela dor. Mesmo que aqueles resultados fossem melhores, estes não deveriam, portanto, serem negligenciados. Muitos deveriam ser trazidos de volta para o Senhor, como servos enfraquecidos, por meio de sofrimento temporal antes de alcançarem o mais desenvolvido grau de religiosidade. Santo Agostinho, The Correction of the Donadices. In History of Christian Church. Comentários de Uriah Smith aos pais da Igreja, Santo Agostinho. John Knox, o conhecido reformador escocês, nasceu em 1505, e foi educado na Universidade de St. Andrews. Uriah Smith escreve. Ele recebeu a ordenança, mas renunciou ao catolicismo após ler os escritos de Santo Agostinho e Jerônimo. Uriah Smith, Daniel e Apocalipse, página 790. Comentários de Tiago White aos pais da Igreja, Santo Agostinho. A harmonia é encontrada na natureza da punição. Tiago White escreveu a respeito do julgamento final dos pecadores. A Escritura mostra que esses serão mortos, e essa visão se choca com a visão restauradora de Orígenes e o inferno eterno de Santo Agostinho. Tiago White em Uriah Smith, The Biblical Institute, página 215. Deve ser compreendido que a partir das declarações de J. N. Andrews, A. T. Jones, Uriah Smith, e J. Waggoner e Tiago White que os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia não criam nos chamados pais da Igreja, especialmente em Orígenes e Santo Agostinho. E a respeito dos estudiosos adventistas contemporâneos e os líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles acreditam nos pais da Igreja Católica? Sim, eles creem. Liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia honra os pais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os pais da Igreja, usados por Satanás para mudar a palavra de Deus, e que foram instrumentos na formação do papado, estão sendo agora louvados e honrados pela liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Considere 3 parágrafos do livro missionário do ano, de 1993, Pause for Peace, de Clifford Goldstein. Esse livro possui o endosso, ou imprimatur, se você deseja, da mais alta autoridade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ademais, a introdução dessa obra foi feita por George Vendeman, orador emérito do programa de televisão. Está escrito. Em sua conclusão, Goldstein expressa a posição da maioria dos estudiosos adventistas acerca dos pais da Igreja, em 3 parágrafos. As declarações feitas são de causar tanto estranhamento com a postura dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia no que diz respeito aos chamados pais da Igreja, Clemente de Alexandria, Orígenes, Flávio Justino, Ignácio e Santo Agostinho, que são necessários comentários em cada um dos 3 parágrafos. Primeiro parágrafo de Goldstein a respeito dos pais da Igreja. Imagine uma imensidão, pulsando em corredeira, composta daqueles que, ao longo da história, mantiveram o domingo. Além de muitos milhões, os pais da Igreja, como Clemente de Alexandria, Orígenes, Ignácio e Flávio Justino, estavam lá. No meio da multidão, levantam-se e são reverenciados Santo Agostinho, São Francisco e São Tomás de Aquino, papas, cardeais, frades, e muitos missionários que devotaram a vida em divulgar o Evangelho para todo o mundo. Martinho Lutero, João Calvino, William Wilberforce, John Wesley, Charles Finney, Guilherme Miller e Charles Spurgeon estão entre eles, juntamente com Madre Teresa, Papa João Paulo II, e até Billy Graham. Clifford Goldstein, Pause for Peace, página 120.
Os documentos apresentados acima nos mostram claramente que os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia não acreditavam em Clemente de Alexandria, Orígenes, Ignácio, Flávio Justino e Santo Agostinho, conhecidos como pais da Igreja. De acordo com a verdadeira história adventista do Sétimo Dia, e mesmo com espírito de profecia, os denominados pais da Igreja foram alguns dos vários homens que alteraram as Sagradas Escrituras. Eu vi homens letrados tendo em algumas passagens alterado as palavras, Ellen White afirma. Primeiros escritos. Sugerido pelo pai da mentira, antigos escritos foram forjados pelos monges. E a igreja que rejeitara a verdade, avidamente aceitou esses enganos. Ellen White continua seu pensamento. O grande conflito. Não, nenhum pioneiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia acreditou nos pais da Igreja como os líderes contemporâneos fazem. Novamente, citamos a passagem do pioneiro adventista J. Waggoner. Os escritos de Orígenes foram um largo instrumento para trazer a grande apostasia que resultou no estabelecimento do papado, Waggoner afirma, e se for admitido como guia teológico atualmente, nós necessariamente teremos como resultado apostasia similar, e J. Waggoner escreveu. A propósito, a verdadeira igreja possui somente um pai, que é Deus, portanto qualquer igreja que reconheça o homem como pai, deve ser uma igreja meramente humana, havendo apenas ordenanças humanas. E J. Waggoner, Pais da Igreja Católica, página 58. Na terceira sentença desse primeiro parágrafo, Goldstein faz uma espantosa afirmação. No meio da multidão, levantam-se e são reverenciados Santo Agostinho. Você está brincando. Primeiramente, nós, como adventistas do sétimo dia, nunca acreditamos que algum homem é, ou foi, um santo. Especialmente Agostinho. Nem cremos que ele foi grande e reverenciado. A verdadeira história nos revela que Agostinho foi o homem que trouxe perseguição e morte aos protestantes. Consulte qualquer fonte histórica confiável da Reforma. Ele foi quem convenceu a hierarquia católica romana que era próprio compelir, pela força do Estado, as pessoas a se conformarem com os dogmas da Igreja Católica Romana. Muitos devem ser trazidos de volta para o Senhor, como servos enfraquecidos, Agostinho escreveu, por meio de sofrimentos temporais, antes de alcançarem o mais desenvolvido grau de religiosidade. Agostinho, The Correction of the Donadices. Goldstein se dirige a uma lista completa da Igreja Católica Romana. São Francisco, São Tomás de Aquino, papas, cardeais, frades. De acordo com a minha Bíblia, com o espírito de profecia e com historiadores protestantes, esses homens eram os instrumentos do homem do pecado da besta do Apocalipse 13, os muitos autores do domingo, o falso sábado. Ademais, eles são os fundadores, os originadores do que será a marca da besta antes do Senhor do sábado vir para remir seu povo e destruir a besta. Nesse primeiro parágrafo, Goldstein afirma ainda que existiram muitos missionários que devotaram a vida em propagar o Evangelho. Lamentável. Os missionários da Igreja Católica Romana não disseminaram o verdadeiro Evangelho pelo mundo. Eles espalharam os ensinamentos heréticos do papado, os falsos dogmas da besta para todos. A Bíblia diz: e toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13:3. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, as falsas doutrinas. Apocalipse 17:2. Os adventistas do sétimo dia atuais acreditam que os oficiais da Igreja Católica Romana são irmãos em Cristo? Aparentemente, sim. Depois disto, Goldstein lista os grandes reformadores, Martinho Lutero, João Calvino, William Wilberforce, John Wesley, Charles Finney. Esses reformadores foram perseguidos e até mesmo mortos pelo primeiro grupo listado por Goldstein nas sentenças anteriores. Eles se sentiriam ressentidos ao serem classificados como irmãos em Cristo com o primeiro grupo. Goldstein finaliza o primeiro parágrafo amontoando dois grandes reformadores posteriores,
Guilherme Miller e Charles Spurgeon com os líderes contemporâneos da Igreja Católica Romana. Ele afirma que esses dois grandes reformadores, Guilherme Miller e Charles Spurgeon, estão entre eles, juntamente com Madre Teresa, Papa João Paulo II, e até Billy Graham. Guilherme Miller, o grande reformador do Advento, poderia se revirar em seu túmulo se soubesse que estava classificado juntamente com Madre Teresa e João Paulo II por um adventista. Enquanto é verdade que todos os personagens listados mantiveram o domingo, os verdadeiros reformadores, especialmente Guilherme Miller, não eram irmãos em Cristo com a hierarquia da Igreja Católica Romana. São os estudiosos adventistas do sétimo dia e os escritores atuais totalmente ignorantes da história. Clifford Goldstein poderia considerar os líderes do nazismo alemão contemporâneos com os 6 milhões de judeus exterminados nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial? Eu penso que não. Muito embora as atrocidades dos nazistas alemães contra as pessoas judias tenham sido infames, a perseguição papal aos protestantes era muito mais terrível. A história testifica que o papado aniquilou e mutilou algo por volta de 90 milhões de protestantes. Alguém poderia dizer que o nazismo germânico foi mais misericordioso do que o papado quando matava nas câmaras de gás. O papado torturava e mutilava suas vítimas na mesa, nas estacas, e com outros instrumentos de tortura. Ver Livro dos Mártires de Foxe, também, Locke, notável historiador da Roma Católica, disponíveis na maioria das livrarias cristãs. Apenas o próprio Satanás poderia inventar tantos meios de tortura para seres humanos, já Goldstein classifica todos eles juntos como contemporâneos. Segundo parágrafo das afirmações de Goldstein a respeito dos pais da Igreja. Em seu segundo parágrafo a respeito das afirmações dos pais da Igreja, Goldstein inclui outro pequeno grupo de observadores do sábado do sétimo dia, os quais são amontoados juntos com o primeiro grupo de pais da Igreja. Ellen White tinha afirmado que esse primeiro grupo eram aqueles que mudaram as palavras das Escrituras. Outro grupo, menor, mais humilde e mais manso que os primeiros, tinham se aproximado. Era composto por aqueles que observavam o sábado do sétimo dia. Porque o sábado foi feito para o homem. Marcos 2:27, Adão, o primeiro homem, estava lá. Abraão, que obedeceu à minha voz e manteve minha aliança, meus mandamentos, meus estatutos e minha lei. Gênesis 26:4 e 5, estava também com esse grupo, juntamente com Moisés, Arão, rei Davi, João Batista, apóstolo João, Paulo, Tiago e Pedro. Ao longo da história, na Ásia, Europa e África, estavam espalhados cristãos os quais foram perseguidos, marginalizados e sofredores, mantendo o sábado do sétimo dia com o custo de suas vidas. Eles estão numerados nesse grupo também. Compondo também a multidão estão aqueles de todas as terras que, embora sem condições de se gabarem como renomados, mantêm a observância do sábado do sétimo dia. Clifford Goldstein, Pause for Peace, página 120. Perceba que Goldstein cita grandes homens da Bíblia: Adão, Abraão, Moisés, rei Davi, João Batista, apóstolo João, Paulo, Tiago e Pedro, como se estivessem no mesmo estado espiritual do grupo de Clemente de Alexandria, Orígenes, Ignácio, fundador da ordem jesuíta, Flávio Justino, o grande e reverenciado Santo Agostinho, São Francisco, São Tomás de Aquino, papas, cardeais, frades e os pais da Igreja que alteraram as Escrituras. Esses grandes personagens bíblicos, Goldstein diz, estão também com esse grupo. O grande e reverenciado Santo Agostinho? Por favor. Então, Goldstein relaciona o fervoroso povo de Deus durante a Idade das Trevas, aqueles que observavam o sábado do sétimo dia, e que eram perseguidos por manterem-se na verdade, algumas com o custo de suas vidas, entre os perseguidores do primeiro grupo. Quem foi, querido leitor, que perseguiu e sacrificou as vidas desses crentes observadores do sábado durante a Idade das Trevas? O papado que os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar é o mesmo que governou o mundo nos dias da Reforma,
quando os homens de Deus se levantavam, com o perigo de vida, a fim de denunciar a iniquidade dele, Ellen White declara: seu espírito não é menos cruel e despótico hoje do que quando arruinou a liberdade humana e matou os santos do Altíssimo. O Grande Conflito, página 571. Goldstein, então, inclui os adventistas do sétimo dia com os pais da Igreja e líderes da Igreja Católica. Compondo também a multidão estão aqueles de todas as terras que, embora sem condições de se gabarem como renomados, mantêm a observância do sábado do sétimo dia. Isso é verdade. Os guardadores do domingo da Igreja de Babilônia são nossos companheiros, são nossos irmãos em Cristo. Evidentemente, a liderança da Igreja Adventista do sétimo dia acredita que seja verdade. Isso, é claro, voa diretamente na declaração do espírito de profecia. O papado que os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar é o mesmo que governou o mundo nos dias da Reforma. O Grande Conflito, página 571. Terceiro parágrafo das afirmações de Goldstein aos pais da Igreja. No terceiro e último parágrafo, Goldstein coloca Jesus Cristo entre o grupo menor que observa o sábado do sétimo dia. No entanto, a Bíblia nos diz que Cristo está esperando do lado de fora da igreja de Laodiceia, batendo à porta. Eis que estou à porta e bato, Jesus diz para a igreja laodiceana: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, disse Jesus. Ele não está esperando entre os adventistas do sétimo dia, mas está batendo à porta. Jesus está falando individualmente: se alguém me ouvir e abrir a porta. Jesus está aguardando fora da igreja, à porta, batendo, tratando individualmente. Se alguém lhe abrir a porta, eu entrarei, Jesus prometeu. A promessa é para o indivíduo. No entanto, a mensagem solene dada para a igreja é: eu conheço as tuas obras, sei que nem és fria nem quente, Jesus alerta. Porque és morna, nem és fria nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3:14-15 e 16. Ainda resta uma pessoa. Ele quem comunicou seu dia sagrado para a existência, quem fez trovejar no Sinai, que se denominou o Senhor do Sábado. Sendo manso e humilde no meio da multidão. Então, estendendo suas mãos cicatrizadas, como se fosse abraçar seu rebanho, em dois grupos, ele puxa em seu fôlego e, amorosamente, sua voz ecoa entre o milênio: se me amas, guarda meus mandamentos. João 14:15. Clifford Goldstein, Pause for Peace, página 120. Então, estendendo suas mãos cicatrizadas, como se fosse abraçar seu rebanho em dois grupos, Goldstein diz: Jesus estenderia suas mãos cicatrizadas para Clemente de Alexandria, Orígenes, Ignácio, fundador da ordem jesuíta, Flávio Justino, o grande e reverenciado Santo Agostinho, São Francisco, São Tomás de Aquino, papas, cardeais, frades? Eu penso que não. Os líderes, estudiosos, escritores da atual Igreja Adventista do sétimo dia acreditam agora na doutrina católica romana do purgatório. Os denominados pais da Igreja estão agora mortos. A aprovação deles passou, selada para sempre. Não possuem segunda chance para serem salvos. Jesus realmente estenderia suas mãos marcadas para os líderes do papado, a besta que usou do poder do Estado para mudar e proclamar o falso sábado. Irracional. Absurdo. Ridículo. Não existe nenhuma palavra em língua inglesa que possa descrever essa posição contraditória da Igreja Adventista do sétimo dia contemporânea. O movimento do Segundo Advento é um movimento dos últimos dias, comissionado por Jesus para dar a advertência final para o planeta Terra. Esse movimento pode construir as antigas bases ou levantar os fundamentos de uma nova geração. Ademais, o remanescente de Deus será chamado reparador das roturas na lei, as quais foram feitas pelo papado. Isaías 58:12. Não, querido leitor, o Senhor Jesus Cristo,
com suas mãos marcadas com misericórdia, não segura as mãos dos líderes do papado que estão agora mortos, nem as dos que estão agora vivos. Esse é o poder da besta, o anticristo, o homem do pecado. Ver Apocalipse 13:17, 2 Tessalonicenses 2:2. Jesus Cristo não segura as mãos do anticristo, morto ou vivo, ou dos pais da igreja que sustentaram o crescimento do papado. Eis aí uma contradição verdadeira, se Jesus disse a Israel: eis que vossa casa vos ficará deserta. Mateus 23:38, o que ele diria ao papado? O que Jesus poderia dizer para os adventistas do sétimo dia que se aliam ao papado? Ele não estenderá suas mãos misericordiosas para as igrejas caídas de Babilônia, no entanto, chama o seu povo para fora desses lugares. Não obstante, Jesus Cristo não estenderá as mãos misericordiosas para uma organização Igreja Adventista do sétimo dia apostatada, todavia, permanece à porta, batendo. Seus braços estão estendidos apenas para o remanescente que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14:12. E seguiu a esses o terceiro anjo, dizendo com grande voz, Jesus alerta por meio do apóstolo João: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14:9 e 10.